Ok, amigos, sou o Joel Torres e hoje trago mais um vídeo para o meu canal. Uns eletricistas tinham comentado comigo falando sobre a questão de serviço com linha viva. Alguns deles tinham curiosidade de saber como funciona o serviço com linha viva e alguns detalhes que eles têm que ficar atento para que não possa ter eventual risco. Já é uma atividade de muito risco, mas assim, que a gente tomando as precauções devidas, fazendo as análises direitinho, até a gente vai amenizar os impactos dos riscos na hora da atividade. E assim, dicas importantes que eu vou passar a respeito do serviço de linha viva. Já trabalhei de operador de subestação e ele ficava responsável às vezes por serviço de linha viva, tanto na SE como ao longo do alimentador. E o que acontece? Todas as vezes que forem atuar com serviço de linha viva, é preciso ter uma comunicação com o centro de controle e com o operador da subestação para que todos os equipamentos da linha sejam bloqueados. A unidade de religamento seja bloqueada. Para quê? Se tiver um eventual incidente ou aquele alimentador vier a operar, ele não faça religação. Pode ser que tenha acontecido algum incidente lá no local de serviço e aquele trecho não pode ser analisado, desde que você tenha uma comunicação com o responsável pelo serviço. Outra dica muito importante a respeito da comunicação: você tem que certificar-se, tem que ter certeza que no local do serviço você tem comunicação com o centro de controle e com o operador. Por quê? Se tiver algum incidente na linha, algum tipo de defeito, que o religador venha a sair porque ele está bloqueado, é mais fácil ele sair, é preciso ter essa comunicação para que ele possa pedir que a equipe se afaste do serviço, para o serviço, para que seja feito a analisação daquele trecho. É um fator muito importante. Outra dica muito importante, vou mostrar para vocês aqui uma situação de troca, de uma retirada de um ponto quente e uma conexão. Eu também fiz termovisão e o que acontece muitas vezes? Você você tem um ponto quente que ele apresenta 60, 70 graus, que não é tão grave. O que acontece? Só que ele teve um aquecimento muito grande e essa peça toda soldou, ele solda o cabo no conector. Então o que acontece? Ele já não tem mais um ponto quente tão grande, só que ele está como se fosse de vidro, ele está quebradiço. Então assim, cabe ao chefe de turma, cabe ao eletricista que for chegando próximo, fazer essa análise, ver se realmente tem condição, ver a coloração, ver a forma física deste conector, se não está modificado, quase derretido, devido a um grande ponto quente. Então assim, tudo é dentro da análise preliminar de risco, você elimina bastantes riscos. Então é o seguinte, quando você for colocar as mantas de cobertura, colocar as proteções, o que acontece? Você pode ter um balanço nesse condutor, e se essa conexão tiver dessa forma que eu falei, já superaquecida e tiver soldado, ele está que nem um vidro. Qualquer balanço ele pode partir, então gera um risco muito grande. O eletricista de linha viva, se ele tomar as precauções certas, ele não tem tanto risco de choque, porque ele está praticamente trabalhando no potencial e trabalhando todo isolado. Ele não tem como o risco dele é de gerar um curto-circuito entre fase e fase. Muitas vezes com a cestazinha ele pode encostar no condutor, fazendo que ele possa ter um contato entre fases quando o condutor estiver bambo. E outra coisa que eu vou ressaltar: serviço de linha viva só é executado em trecho de muita carga, às vezes numa linha tronco, numa linha que não pode ser desligada. Então é contactado o pessoal da linha viva para ser trocado uma chave fusível, trocar uma seccionadora, isoladores e defeito de conexões. Então esse é o grande risco. Todas as vezes que você acidentalmente abrir um jump desse, você vai sofrer um arco elétrico muito grande e próximo a você. Então é a dica que eu deixo: vai colocar o bypass, não colocou o bypass ainda, tá colocando as mantas, ter muita atenção com esse ponto de conexão. Se tiver alguma dúvida, se tiver risco, você entra em contato com o centro de controle, peça para dar um toque no religador, peça o desligamento da rede por um instante para você colocar o bypass. Fica mais seguro, assim, sendo, como eu falei, analisando, vendo a questão dessa conexão, como é que ela está. E outra coisa, você
Outro risco da linha viva, sempre trabalha em eixo de alimentador. E assim, é média tensão, só que não é tudo igual. Um eixo de alimentador, ele tem uma carga altíssima. Ele sempre trabalha em cima de carga alta, por isso que você tem a linha viva trabalhando. O que acontece? Se tiver uma ruptura do jump ou uma choque elétrico acidental, com certeza a vazão de carga naquele ponto vai ser muito grande, agravando a questão do choque elétrico ou do arco elétrico. Olha o exemplo, você chegou, está colocando bypass, balançou muito aqui, você chegou, partiu, chegou a partir. Antes de colocar o bypass, toda essa carga, esse arco elétrico, vai ficar uma bola de fogo gigantesca, com uma temperatura altíssima, bem próxima ao eletricista. Então esse tipo de situação que eu sempre digo, nem tanto o choque elétrico, e sim o arco elétrico, na hora que for corrigir ponto quente, que a maioria do serviço de linha viva é correção de ponto quente. Eu deixo essa dica, uns colegas meus têm curiosidade, têm vontade de trabalhar na linha viva, e muitas vezes não entendem como funciona. É um serviço seguro, é um serviço que o profissional recebe bastante treinamento, só que assim, você tem que ficar atento, tem que não levar problema para o trabalho, ficar com a cabeça boa e sempre se posicionar bem na hora de executar o seu trabalho, ok?